Sabemos que a comunicação ela abre portas e as pessoas que falam melhor galgam maiores espaços. Mulher, empreendedora, professora, especialista em comunicação e expressão oral. Eu estou falando de Kelly Dourado, a nossa convidada do Café com Fabiana Monte de hoje. Kelly, que prazer, que honra, que felicidade é tê-la aqui no Café com Fabiana Monte. Olá, Fabiana Monte. A honra, o prazer, a satisfação é toda minha. Há um tempo que estava querendo estar aqui, o dia certo, o tempo certo, quando foi preparado. Com certeza, para tudo tem o seu tempo certo, né, Kelly? E hoje vamos falar sobre um assunto que eu particularmente adoro e que você é especialista, né, que é a comunicação e a expressão oral. Você ministra um treinamento, né, sobre comunicação oral e eu queria que você falasse um pouco sobre o maior desafio de ensinar a comunicar. Imagine ensinar ou estimular a aprendizagem, né? Como Edgar Morin, ele fala sobre estimular a aprendizagem. Ele diz que ninguém ensina a outrem, mas nós estimulamos o outro a aprender. Já é um desafio esse estímulo. Imagine estimular a aprender a comunicar. É a comunicação para a comunicação. É um desafio, mas é um desafio que nos apaixona. O professor, ele é apaixonado por desafio. Então, nós temos enfrentado isso, nós temos vivido isso, que não é um enfrentamento, há alguns anos, são 15 anos, falando sobre comunicação oral. Uma larga experiência, né? Um pouquinho de tempo. Foi ministrando treinamentos públicos, treinamentos privados também, atuando como coach de oratória há um tempo. E a principal busca das pessoas é por aperfeiçoar essa comunicação. Nós sabemos que a comunicação ela abre portas. E as pessoas que falam melhor, as pessoas que se comunicam melhor, elas galgam maiores espaços. Ela tem o seu lugar separado, o seu lugar escolhido ao sol. Observe que uma pessoa, um formando de graduação, a turma de graduação, ela vai escolher ali quem irá ser o orador da turma. Normalmente é quem fala melhor. Políticos que galgam espaços, normalmente são os que falam melhor, os que conseguem persuadir através da fala. E essa é uma das principais buscas das pessoas. Elas têm o seu posicionamento no mercado de trabalho e têm certa dificuldade para comunicar. Às vezes nós falamos uma coisa e a pessoa entende outra. Entre o que eu ouço, o que eu falo, o que você fala, o que você pensa em falar, existe um abismo. E a comunicação oral, a comunicação assertiva, está justamente aí para tirar todas essas dúvidas e fazer com que a comunicação chegue limpa e chegue também no canal de comunicação do outro. E hoje em dia, Kelly, no advento das redes sociais, né, e nesse boom aí dessa nova profissão de blogueiro, onde as pessoas se comunicam cada vez, né, com cada vez mais velocidade, a comunicação se tornou ainda mais importante, não é isso? Com certeza, principalmente porque, segundo Reinaldo Polito, que é considerado o papa da comunicação oral, da oratória no Brasil, ele diz que 50% de uma boa apresentação, Fabiana, é domínio do conteúdo. Então, você fez na pergunta anterior quais são os principais desafios, a busca das pessoas. Um dos principais desafios é perder o medo de falar em público, mas nem tudo está perdido, porque 50% de uma boa apresentação é domínio do conteúdo. Então, se eu domino o conteúdo sobre o qual eu vou falar, eu já tenho 50% de uma boa apresentação. E os outros 25% são naturalidade. Eu preciso ser natural ao falar. Tem pessoas que ao falar, elas tentam imitar outras pessoas. Sim. A PNL, a Programação Neurolinguística, ela fala sobre modelar. Modelar é permitido, ter alguém como modelo, mas não significa imitar outra pessoa. E apenas 25% são técnicas, que estão entre expressão facial e expressão corporal. Aí o que acontece? Falando virtualmente, nós já perdemos um pouco desse olho no olho. Dessa naturalidade. Dessa né? naturalidade. Então, o esforço precisa ser um pouco maior para as técnicas, para vencer esses desafios. Não são todos os alunos, por exemplo, em uma classe virtual, que se dispõem a abrir a câmera e conversar com o professor. É como se o professor estivesse comunicando sozinho, como as fotos dos alunos que ali estão. Então, precisa todo um trabalho de convencimento e de persuasão para que haja esse olho no olho. E por que tanto medo de falar em público? O medo é algo que nos defende.
Normalmente o medo ele está nos dizendo assim, algo precisa ser observado. Às vezes o medo do julgamento, às vezes o medo que foi causado na infância, que é uma defesa nossa inclusive. O que acontece nas escolas? Ensino fundamental, educação infantil, às vezes o professor ele pega o aluno e fala assim, apresente um jogral. Leia esse texto, mas não fala com esse aluno quais são as técnicas, não prepara esse aluno, isso causa um bloqueio. E esse bloqueio vai acompanhando aquela criança até a adolescência, até a juventude. Chegamos na faculdade e acontece o que acontece por aí. Muitas pessoas correm e correm muito das apresentações em público. O medo vem disso, mas o medo ele fala muita coisa, fobia, medo. E o verdadeiro, o medo, aquele que é prejudicial, é aquele que causa algo que venha a obstruir a vida do indivíduo, porque de uma certa forma o medo ele também nos ajuda, mas o que nós precisamos observar a dose do medo é a mesma coisa que nós falamos sobre todos os sentimentos, o que prejudica é a dose, se ela for excessiva ou se ela for menor do que deve ser. Kelly, com a sua experiência em sala de aula, com a sua experiência nos seus treinamentos, quais são as principais expectativas das pessoas que chegam no seu treinamento e falam, Kelly, eu preciso melhorar tal coisa? E deixa eu te falar. Algumas pessoas, elas chegam com muitos vícios e cacoetes. Eu tenho mania de colocar a mão no bolso. Eu fico tremendo ao falar. Eu falo muito rápido. Então, a maioria das pessoas, elas já percebem, né, quais são as suas necessidades e onde elas precisam melhorar. As pessoas que buscam o curso de oratória, elas já têm a sua demanda, elas já sabem o que precisam melhorar. Agora, muitos alunos de pós-graduação, que nós temos a disciplina em algumas turmas de pós-graduação de comunicação oral, tem uma turma, por exemplo, terapia de família, e é muito engraçado, porque algumas pessoas até falam no início do curso, para que tem essa disciplina de comunicação oral aqui, se o curso é de terapia de família, por exemplo. Ao final da disciplina, as pessoas ficam maravilhadas. Eu não sabia que era assim, eu não percebia que precisava. Quando nós começamos a falar, por exemplo, sobre alguns equívocos da nossa fala, que são muitos, porque a quantidade de palavras existentes na língua portuguesa, a nossa mente é incapaz de assimilar. Então, são muitos os equívocos, nós somos muito auditivos, então nós crescemos ouvindo algumas coisas, reproduzimos aquelas coisas, até que alguém nos diga que não se fala daquela forma. Até que não seja dito, nós estaremos falando como se fosse algo correto. Não estou falando sobre erro e acerto, estamos falando sobre equívoco, porque na comunicação o importante é comunicar, o importante é que a mensagem chegue seja emitida entre o locutor e o interlocutor. Mas nós precisamos, Fabiana, já que somos pessoas que buscamos melhorar a cada dia, pessoas cultas, nós precisamos falar melhor, aperfeiçoar a nossa fala e buscar uma coisa chamada reflexo. O que é reflexo? É quando eu falo algo e percebo que eu poderia ter dito de uma forma ainda melhor. Aí eu já estou 50% do caminho andado para conseguir aperfeiçoar a comunicação. Vou te trazer só um exemplo. Eu ministro treinamento de oratória há mais de 15 anos, como te disse. Tem uns 2 anos, recentemente, eu fui para um evento com uma amiga e nós estávamos conversando sobre algum assunto ali em relação ao evento. E eu disse para ela, fulano de tal é de menor, professora de oratória, na ocasião tinha uns 13 anos aproximadamente. Eu falei de menor, porque eu cresci ouvindo vício linguístico. E nós temos já esse acordo, ela olhou para mim e falou assim, não é de menor não, porque nós temos um acordo. É menor de idade, ou seja, nós estamos aprendendo todos os dias, então temos esses vícios e buscamos aperfeiçoar. O que nós precisamos ter humildade, querer aprender, querer aperfeiçoar e saber que a língua culta, assim como a escrita, como é exigido para a escrita, nós precisamos criar essa paixão pela língua culta também falada. A leitura seria aí um bom caminho, um bom recurso para que eu possa melhorar a minha forma de me comunicar? Seria um bom recurso, porém, eu volto a dizer, e aí eu deixo também para os psicólogos e os estudiosos da PNL, algumas pessoas são muito auditivas, outras são mais visuais, outras são mais sinestésicas. Então, as pessoas que são mais auditivas, mesmo lendo bastante, claro que ajuda, não estou aqui dizendo que não é para ler, vamos ler, eu amo ler, tenho vários livros, tem uns 3 ali na fila, mas assim, as pessoas que são mais auditivas, elas aprendem mais ouvindo. Então, se eu fui criada em um ambiente onde as pessoas falam problema, largata,
várias outras, eu vou reproduzir aquilo. Então, preciso buscar aperfeiçoar. No nosso treinamento, o primeiro momento são 100 principais equívocos da nossa fala, e são vários. Se nós começarmos a citar aqui, são inúmeros. Muitas pessoas até hoje ainda pronunciam privilégio, por exemplo, em vez de privilégio. Vários equívocos. Várias pessoas falam o óculos em vez de os óculos, quando são os óculos. E além desses equívocos, nós aperfeiçoamos no curso outras coisas. Entonação, gesticulação, postura, expressão facial, expressão corporal, a organização do discurso, Fabiana, porque nós nos preocupamos muito com a redação. A redação tem toda ali uma estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, mas e a fala? Será que nós nos preocupamos com... Ela também precisa seguir essa linha cronológica, Ela né? precisa seguir essa organização. Para uma palestra, por exemplo, eu vou fazer a introdução, eu preciso, da mesma forma que na redação, mostrar a importância daquele conteúdo para quem ouve. A redação, na sua introdução, ela tem esse papel de que a pessoa queira continuar lendo ou não. A palestra da mesma forma. A introdução da palestra, ela vai dar o tom da palestra. Nós temos aqui no nosso cérebro, os neuropsicólogos, os neurocientistas, eles falam muito isso, nós temos os neurônios chamados neurônios espelhos. Ou seja, se nós iniciamos uma palestra motivados, nós teremos uma plateia motivada. Então, nós daremos ali o início. Eu costumo brincar e dizer que é como se fosse aquela música de Lenine. A plateia e o palestrante é como a música de Lenine. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Ou seja, eu estou esperando ali a plateia motivada e a plateia também está esperando de mim. Mas quem vai fazer esse pontapé inicial é o palestrante. E aperfeiçoar, Kelly, a comunicação não é algo apenas para quem quer trabalhar, né, falando em público. Mas eu acredito que para todos os profissionais atualmente, por exemplo, em uma entrevista por emprego, né, numa entrevista de emprego, se eu tiver uma boa desenvoltura, se eu tiver uma boa fala, com certeza eu vou ter ali um êxito melhor, não é isso? Isso, obrigada, Fabiana, por essa intervenção realmente para todas as áreas. Nós falamos aqui no início sobre criar rapport, né, ligação entre quem ouve e quem fala, e em todas as áreas, no jornalismo, a área de direito, inclusive, é uma área muito importante ser citada. O advogado, principalmente no tribunal do júri, ele trabalha muito com esse discurso persuasivo, a arte de convencer. Jamais ouviremos, eu espero que não, um advogado falar eu acho. Imagine um tribunal. O advogado diz assim, eu acho que meu cliente é inocente. Se ele acha, quem vai ter certeza? Então, em todas as áreas. O criar rapport, que serve para todas as áreas do conhecimento, por exemplo, para falar com o outro, eu preciso olhar com os olhos do outro. Infelizmente, alguns autores eles dizem o seguinte: se você está nervoso, procure um ponto ao final da sala. Você já ouviu isso alguma vez? Sim, muito. Agora, se imagine você assistindo a uma aula e o professor o tempo inteiro olhando ao fundo da sala. Não funciona, porque os olhos eles comunicam também. Então, eu preciso olhar para os olhos de quem está me ouvindo. E as pessoas se conectam com pessoas, né? Exatamente. Então, a gente precisa sentir essa energia, a gente precisa passar essa energia de que a gente está ali presente. Exatamente. Além de olhar para os olhos, chamar pelo nome. Sim. Infelizmente, alguns professores, palestrantes em todas as áreas, jornalismo, ô coisinho, fulaninho, eu fico arrasada quando eu ouço, por exemplo, algum professor chamar o aluno de fulaninho. Fulaninho, ele tem nome. E segundo a ciência, a palavra mais linda de ouvir por nós é o nosso nome. Chama Kelly Dourado, é a coisa mais linda do mundo. Eu então, também adoro escutar Fabiana Monte. Você também ama Fabiana Monte, viu, Fabiana Monte? Então, chamar o interlocutor pelo nome. Às vezes, em uma palestra, tem muitas pessoas, nós não vamos conseguir, mas um ou outro ali interagindo, fala o nome do líder daquele público, porque o público vai se sentir representado. Faz um elogio para quem está ouvindo. Vou te dar um exemplo. Até no atendimento, você está em um restaurante, o restaurante cheio, já aconteceu isso comigo, lotado, tinha um garçom só. Eu chamei, ele veio, eu perguntei qual o seu nome. O rapaz falou o nome, eu comecei a chamá-lo pelo nome. Vamos supor que fosse Pedro? Aí eu, Pedro, tudo bem. Olhei que Pedro tinha todo um cuidado com o cabelo, tinha um design ali no cabelo dele especial. Eu fiz, Pedro, seu cabelo é muito bonito. Pronto, o restaurante estava lotado, mas toda vez que nós levantávamos a mão, era a primeira mesa que era atendida, porque é simplesmente criar conexão. Comunicação é estratégia de vida, né, Kelly? Exato. Exatamente, Fabiana. Então, volto a dizer, para todas as profissões, tratar as pessoas como elas gostam é outra coisa importante. Nós ouvimos um ditado assim, trate o outro como você gosta de ser tratado. Não.
Nós precisamos tratar o outro como o outro gosta de ser tratado. Porque da forma que eu vejo, não é a forma que você vê. Já viu aquele desenho? Tem o 6 e o 9. Se eu estou do lado de cá, eu vejo como 6, você lá vê o 9. E é o mesmo número, é o mesmo desenho. Então, nós precisamos ter respeito pelo outro, chamar o outro pelo nome. Evitar comentários de apelido, principalmente no diminutivo. Isso serve muito para a área de vendas. E a gente teve um exemplo agora recente com o Big Brother, né? Exatamente. Aproveita e comenta esse episódio. Se você agora me pegou num ponto bem fraco, porque eu fiquei bem envolvida com aquele episódio ali do Big Brother. E o rapaz realmente foi uma brincadeira. Ele deu para perceber que ele não fez aquilo com intenção de magoar, mas magoou. Porque uma coisa eu falo, é a intenção com a qual eu falo, e outra coisa é como essa minha fala chega para o outro. Então foi um comentário ali do Rodolfo em relação ao cabelo do João, e ele se justificou muito. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer que foi muito nobre também a atitude do Rodolfo, de se desculpar, de reconhecer o erro, de dizer, ele chegou a usar a palavra assim, eu sou chucro. Eu cheguei aqui, eu era a pessoa mais chucra dessa edição, e eu falei, eu quero aprender. Cometeu um erro, reconheceu, doeu muito nas pessoas ali, no João e na Camila, e em várias pessoas que eram representadas ali pelo João e pela Camila, mas o Rodolfo também merece o seu crédito, porque reconheceu, porque quis aprender. Como professora, jamais deixaria de reconhecer um aluno que está disposto a reconhecer seu erro, a se melhorar. E foi o que nós dissemos no início, se nós crescemos ouvindo algo, nós aprendemos aquilo como verdade. Foi o que aconteceu com o Rodolfo ali dentro da casa. Kelly, eu gostaria que a gente pudesse conversar aqui por muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem um time a seguir. E eu gostaria que a gente finalizasse deixando aí uma mensagem para o nosso público sobre a importância e a necessidade de se comunicar bem. Então eu quero dizer para quem está ouvindo e para todos nós, né, que nós precisamos, inclusive é uma das estratégias de comunicação oral, é usar o nós como expressão que aproxima, o eu e você afasta quem ouve de quem fala. Quando nós dizemos nós fazemos com que as pessoas se sintam participando daquele discurso. Então eu quero dizer que nós precisamos aperfeiçoar diariamente a nossa comunicação. Que a comunicação, ela abre portas, nos faz galgar espaços, nos faz conseguir os nossos lugares que nós já temos, que já foi determinado para cada um de nós, mas depende de que nós venhamos buscar. Que a comunicação, ela pode ser assertiva, ela pode ser passiva e ela pode ser também agressiva. Depende de mim, depende de você escolher, aperfeiçoar e comunicar da melhor forma possível. Muito obrigada, Fabiana. E é com a mensagem da nossa professora Kelly Dourado que finalizamos mais um Café com Fabiana Monte. Um grande beijo e até a próxima!